Continuidade aqui ao vídeo 2, né, que a gente já, aliás, iniciando o vídeo 2, dando continuidade à aula, que a gente já parei aqui, né, na imagem que mostra essa heterogeneidade entre os países que são considerados pobres, né. Os amarelos aí que vocês estão vendo que fica acima da linha são os países ricos. Todos eles têm as diferenças também, mas o grau de desenvolvimento, a qualidade de vida é boa, né, nesses países aí. Já os que estão abaixo da linha, todos eles são considerados países pobres, ou existe a heterogeneidade entre os países pobres, né? Aqueles que estão no nível melhor, aqueles que estão no nível mais abaixo, né? Por exemplo, esses que estão a cor roxa aí, são os que estão numa situação melhor. Na África, só tem o caso aí da África do Sul, que está numa situação melhor. Os outros são todos países mesmo pobre, muito pobre, né, gente? Então, continuando aqui, frisando mais essa heterogeneidade dos países de desenvolvimento, a gente vai trabalhar agora. Entre as décadas de 40 e 60, várias guerras e guerrilhas de libertação nacional eclodiram na África e na Ásia. Em decorrência delas, houve um processo generalizado de descolonização nos dois continentes. Ou seja, a partir da década de 40, foi que a maioria dos países africanos e asiáticos, que eram colônias, se tornaram independentes. Nesse período de 40 a 60, a maioria deles se tornaram independentes. Quando fala descolonização nos dois continentes, significa dizer que esses países deixaram de ser colônias. Só que para poder deixar de ser colônias, eles tiveram que enfrentar o país colonizador, o país que era o colonizador, que a maioria, aliás, que eram países europeus, eles tiveram que enfrentar, né? E aí isso ainda fragilizou ainda mais, né? Esse processo de descolonização foi muito cruel com esses países, né? Deixaram-os numa situação de pobreza mesmo. Tanto a colonização, que já era só exploração, como a luta deles para se tornarem independentes. Vocês terem ideia, os países da América do Sul, que eram colônias, Espanha e Portugal principalmente, se tornaram independentes ainda no século XIX. O Brasil, por exemplo, em 1822. Enquanto os países africanos e asiáticos, a maioria dos asiáticos e os países africanos, se tornaram independentes somente no século passado, né, entre as décadas de 40 e 60, a maioria deles. E aí, o que acontece? Devido a esse processo de descolonização muito, no caso, muito cruel, surgiram, no caso, né, países independentes, todos caracterizados por profundos problemas socioeconômicos. Então, tanto a colonização como o processo de descolonização deixaram problemas sociais e econômicos nesses países. E isso ajuda a explicar o fato de a maioria dos países pobres do mundo hoje se localizarem nesses dois continentes aí, os continentes africano e asiático, devido a um processo de colonização muito cruel, de exploração, e também de enfrentarem guerras, né? Muitos deles ainda têm guerras, né? Tribos, quando se tornaram independentes, algumas tribos rivais, né, entraram em conflito para controlar, para governar o país, né? O caso de Angola, né, que enfrentou uma guerra até recentemente de luta por poder, né? É um exemplo claro que deixou o país ainda mais fragilizado. A maioria das guerras que existem ainda no mundo, elas estão localizadas no continente africano, que deixa os países envolvidos em guerra, claro, deixa esses países ainda mais pobres, né? Com mais problemas. Nesse contexto, como tentativa de compreender a realidade desses países, foram criados os conceitos de subdesenvolvimento e terceiro mundo, né? Olha aí, para classificar os países pobres. Criou-se a expressão subdesenvolvimento, países subdesenvolvidos,
e a expressão terceiro mundo, para classificar esses países capitalistas pobres, né? Que tem problemas socioeconômicos, tem problema de pobreza. Segundo estatísticos da ONU e do Banco Mundial, a maioria dos povos que habitam essas ex-colônias, países, geralmente países da Ásia e da África, também podemos englobar os países do continente americano, principalmente América Central e América do Sul, né? A maioria dos povos que habitam esses países sofrem com pobreza, né? Alguns aqui da América, né? A maioria lá da África e da Ásia, sofrem com fome, falta de moradia, saneamento básico, saúde, a educação ela é precária, né? E vários outros problemas que afetam ainda mais esses países, né? Muitos problemas. Coloquei até algumas imagens aqui, ó, países em que as pessoas passam fome, né? Quem já teve alguns filomenenses aqui que trabalharam em Angola. Tem um rapaz que eu conheço que trabalhou em Angola. Ele disse que lá trabalhando para uma empresa brasileira que estava construindo uma usina hidrelétrica lá, que nos finais de semana ele ia para lá, para Ruanda, que é a capital da Angola, que é a capital, né? E lá a pobreza é tão grande que ele disse que às vezes ia lá na padaria e tirava uma parte do salário que ele ganhava e comprava de pão e entregava para aquela grande massa de crianças, de pessoas pobres, que eles pegavam o pão assim com a força, com a voracidade, né? Não é outra coisa não, a fome que ainda afeta muitos esses países. No caso, vocês estão vendo uma imagem aí de um país asiático, as pessoas, crianças enfrentando a fila aí, ó, para poder receber, para poder se alimentar. E aqui essa outra imagem de um país africano, da África, na situação de pobreza, de desnutrição, resultado da fome, os índices de mortalidade gerados pela pobreza, pela fome, é muito alto, né? Mortalidade infantil, principalmente as crianças já nascem subnutridas, desnutridas, né? E aí muitos acabam morrendo de fome. Então ainda esse problema aí, gente, ainda é muito atual em muitos países africanos. E esses países eles apresentam profundas desigualdades sociais e regionais e baixo IDH. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente vai estudar mais tarde, né? Que é o indicador usado para medir o grau de desenvolvimento de um país, né? Então, quando um país tem IDH baixo é porque ele é pobre, é um país que apresenta muitos problemas sociais. Muitos não conseguiram diversificar a economia, olha aí, de ter uma produção diversificada e continua exportando produtos agrícolas, ou seja, dependendo da exportação de produtos agrícolas, também de produtos minerais, do mesmo jeito da época da colonização. Seguiu ainda o mesmo, continua dependente de outros países, né? Quando você exporta, né? Quando você não tem uma produção interna que atenda a sociedade ali daquele país, a parte interna do país, isso acaba gerando problemas, né? Pobreza, quando fica dependente só da exportação. E geralmente quem exporta é pensando no lucro, né? Quando você tem uma produção diversificada que abastece o país, aí acaba beneficiando a todos, né? Então esses problemas são desde a época do colonialismo. Do grupo dos países ex-colônias, tem esses países muito pobres que a gente acabou de falar, mas dentro lá dos grupos dos países que eram colônias, tem aqueles que estão em rápido crescimento econômico, industrialização, que melhoram suas estruturas e melhoraram a qualidade de vida de suas populações, que são os chamados países emergentes, como é o caso do Brasil, né? O Brasil não está na mesma situação de um país africano, né? De uma Angola da vida, né? O Brasil está numa situação bem melhor. Tem o lado pobre, tem o lado que tem os problemas, né? Que afeta a população, que é uma população que é afetada, que é muito pobre, mas tem também a parte rica, desenvolvida. Por isso que o Brasil ele é
classificado como um país emergente, né? Tá ali entre, no, vamos dizer, na transição, na parte intermediária aí, entre pobre e rico, né? Tem os dois lados aqui no nosso país. E outros aqui, como vocês podem ver na imagem, ó, alguns exemplos desses países emergentes, como é o caso de Brasil, México, aqui no continente americano, tem a Argentina, Chile, Peru, que são países que estão em crescimento. Colômbia, aqui na América do Sul, são os mais evoluídos. E tem em outros continentes também. Na África, tem a Coreia do Sul, que já é um país já desenvolvido, já saiu da situação de subdesenvolvimento. Taiwan, Filipinas, que estão todos passando por um processo de desenvolvimento. Por isso que são chamados de emergentes. E na África, temos o exemplo da África do Sul. Eu nem vou falar a Nigéria, eles colocaram a Nigéria aí, mas eu nem vou falar. A África do Sul, que é muito parecida com o Brasil aqui, a situação. Certo, gente? Então esses aí são os chamados países emergentes. A Índia, a China, que já está se tornando uma potência mundial, já é uma potência mundial, né? E aí vai. Então vou encerrar a aula de hoje, a segunda videoaula. E aí vocês assistam, aproveitem muito bem essa aula, gente, porque o sacrifício para a gente poder enviar essas aulas para vocês tem sido grande, não tem sido fácil não, tá? Então bom dia a todos, um abraço.